Existem três tipos de raiva. A do literalmente injustiçado, que quer uma reparação. A do insano alucinado, que está tão descolado da realidade e esbraveja por conta dos fantasmas. E a ira do cidadão de bem. Essa é a mais perigosa que as outras, pois ela se baseia numa premissa equivocada de que está só ele certo e o mundo todo errado. Ele inventou uma vida onde não tem trânsito, contratempo, divergência de opiniões, zero democracia. A ira é pecado dos pequenos ditadores do cotidiano que sentem que o resto da humanidade atrapalha sua fábula interna de felicidade e que tudo só não é perfeito porque os outros existem e o atrapalham. Ele fala da ira do cidadão de bem, que é a mais perigosa de todas. Eu acho que ele tem razão, eu gosto muito das reflexões dele, porque a ira é uma negociação com o seu próprio eu. Nós contávamos aqui no intervalo de uma ideia budista de que a minha raiva, quando eu atiro, é uma brasa que eu quero que atinja o rosto do outro. Bom, em 100% dos casos, eu vou queimar a mão e talvez não atinja o rosto do outro. Mas há questões que devem provocar aquilo que até se chama de ira santa, uma justa indignação. Você não pode dizer que a minha irritação que eu tenho com racistas é uma coisa de um pequeno ditador que não... Não, porque há coisas que são dignas da nossa raiva. Mas eu não posso trazer fígado para essa raiva, e nisso eu concordo. Eu não posso colocar o meu narciso, eu tenho que colocar uma indignação que é pelo outro e não pelo meu narciso. Então eu concordo, as pequenas irritações que nós citamos aqui, todas aquelas coisas que um assistente meu chamava de white people problem. Ou seja, quem não tem problema de verdade, que é a casa caindo, falta de comida, começa a pensar, áudio, eu não gosto de áudio. Isso é white people problem, eu reconheço. Mas há questões como racismo, desigualdade, corrupção política, que se você não se irritar, é porque não é que você tem sangue de barata, você tem moral de um inseto. Aí é outra coisa. E isso é muito importante para a gente pensar, inclusive, nas manifestações que vêm acompanhadas de muita raiva e de muita ira de grupos historicamente oprimidos. Então, é para a gente ter o cuidado e a sensibilidade de compreender determinados grupos que, a hora que conseguem botar para fora a opressão a que são submetidos há muitos e muitos anos, muitas vezes trazem uma manifestação que vem com um pouco mais de violência. Então, e eu sou uma pessoa que sempre fala para a gente tirar a emoção do debate, tentar buscar um pouquinho da racionalidade, então ter um pouco mais de controle, não que eu não saiba que a gente se movimenta pelo emocional, né? Então tem fígado, a gente se abala pelas coisas emocionalmente, mas algumas pessoas de forma mais legítima trazem a emoção para o debate político, para a manifestação pública, porque, de fato, são pessoas que vivenciaram muita opressão. Então, a gente aprender a reconhecer as nossas irritações quando pequenas, como pequenas, e aprender a olhar para o outro e não usar o mesmo parâmetro para criticar essa exteriorização da raiva ou da ira, quando a gente está falando com pessoas que, enfim, durante muito tempo apanharam sem poder reagir, né? É entender o lugar do outro, né?